Olá, tudo bem? Aqui é a voz do Boletim do Globalismo Brasileiro e seja bem-vindo ao Segue o Fio. Esse é um programa do Midcast, onde são materializadas em podcast as populares threads do Twitter em episódios de até 8 minutos. Se você não sabe do que eu estou falando, thread é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não seriam suficientes. Neste formato, sempre haverá uma pessoa narrando, podendo ser algum convidado, algum integrante do Midcast ou a própria pessoa criadora do fio. Vale lembrar que o conteúdo a ser reproduzido aqui possui a autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a thread da Marina Amaral, a @MarinaAmaral2. Ela foi publicada no dia 17 de janeiro de 2020 e mostra alguns fatos sobre Joseph Goebbels, o nazista que inspirou parte do discurso veiculado por Roberto Alvim, ex-secretário da Cultura do governo Bolsonaro, demitido após o caso. Venha comigo e segue o fio! Joseph Goebbels foi um dos membros mais devotos do partido nazista, dono de uma retórica extremamente violenta, racista e antissemita. Ele foi um elemento fundamental do regime, uma peça indispensável do funcionamento do Terceiro Reich. O objetivo do Ministério da Propaganda era centralizar e obter poder total sobre a forma como a informação chegava ao povo. A propaganda nazista era difundida através de todos os meios de comunicação: livros, rádio, filmes, através da música, do teatro, do cinema, das escolas. Logo no início, Goebbels teve a percepção de que a mensagem seria espalhada de forma mais eficiente se o Ministério da Educação trabalhasse em certa sintonia com o Ministério da Propaganda. Assim, as escolas se tornaram ambientes de doutrinação. Já em 1934, o ministro da Educação, Dr. Bernhard Rust, ordenou que os filmes de propaganda fossem exibidos nas escolas. Ele disse: "A liderança da Alemanha acredita cada vez mais que as escolas precisam se abrir para a disseminação da nossa ideologia. Para realizar essa tarefa, não conhecemos meios melhores do que os filmes. Os filmes são particularmente importantes para as crianças em idade escolar." Assim, os filmes se tornaram armas poderosas de propaganda, meios perigosos de disseminação de preconceitos, o antissemitismo em especial, e da exaltação da imagem da Alemanha nazista como uma grande potência boicotada desde sempre pela natureza corrompida dos judeus. Foi sob a liderança de Goebbels que a grande queima de livros, a Bischofsverbrennung, ocorreu em 1933. Durante seu discurso, ele disse: "A era de um intelectualismo judeu excessivamente refinado chegou ao fim. Nos últimos 14 anos, vocês foram forçados a sofrer as humilhações. As bibliotecas ficaram cheias de lixo e sujeira dos judeus. Os livros didáticos nas escolas também foram substituídos por livros escritos por autores assumidamente nazistas." Joseph Goebbels idealizou e comandou diversas demonstrações de violência, organizou um programa de doutrinação que foi difundido através de todos os meios de comunicação, incentivou a perseguição de minorias e personificou por diversas vezes o ódio que era a base daquele sistema. Essa frase também é dele: "A melhor propaganda é aquela que, por assim dizer, funciona invisivelmente e penetra toda a vida sem que o público tenha conhecimento da iniciativa propagandística." Um exemplo da forma como a propaganda era utilizada para controlar diversos setores da sociedade, inclusive o do entretenimento, era um pôster que usava o termo pejorativo Negermusik, utilizado para fazer referência a gêneros musicais como jazz, considerado excessivamente negro. Ainda na esfera da cultura, os artistas também foram perseguidos. Obras de arte moderna foram consideradas uma afronta ao espírito alemão por serem feitas por judeus, comunistas ou outros corrompidos. Isso deu início a uma exposição Degenerate Art. Goebbels, quando percebeu que a Alemanha havia perdido a guerra, fez com que os seus 6 filhos fossem envenenados antes de se suicidar com sua esposa.
Lembrando que o link para essa thread está na descrição deste episódio, assim como para o livro indicado pela Marina e para o Faces of Auschwitz, o projeto comandado por ela em parceria com o Auschwitz Memorial, que conta as histórias das vítimas do campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha nazista. Se você gostou do formato do Segue o Fio e quer ouvir podcasts 100% não irônicos e não de comédia sobre o governo Bolsonaro, comece a ouvir agora o Boletim do Globalismo Brasileiro, disponível em qualquer plataforma de podcast não globalista. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para este formato, basta marcar no Twitter o perfil do Midcast, o @podcastmid. Agradecemos a todos os ouvintes e até a próxima!